Números 32, versículo 1. Ora, os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham uma grande quantidade de gado, e quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, eis que o lugar era o lugar do gado. E vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e os príncipes da congregação, dizendo: Atararote, e Dibon, e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eleale, e Sebã, e Nebo, e Beon. A terra e o Senhor feriu diante das congregações de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Portanto, disseram eles: se achamos graça aos teus olhos, que esta terra seja dada aos teus servos em possessão, e não nos leves a cruzar o Jordão. Esse versículo quer dizer que depois de viajar pelas regiões da Árida ao sul do rio Arnon, isto é, Edom, Moabe e os filhos de Ruben e Gade, observaram que a região ao redor de Gileade era a mais fértil. Os vários rios da região, Yarmuk, Jabes e Jaboque, e as numerosas nascentes proveriam um amplo suprimento de água para as suas necessidades. As cidades aqui citadas de água para as suas necessidades. As cidades aqui citadas ficavam no planalto da Transjordânia, a leste do Mar Morto. O pedido de distribuição territorial a leste do Rio Jordão foi feito através de um protocolo adequado. Eles se apresentaram como servos buscando a favor de Moisés, Eleazar e os príncipes da congregação, já que o Senhor dera vitória sobre os amorreus e os outros inimigos, e a terra poderia prover ampla pastagem para o seu gado. O pedido dos Rubenitas e Gaditas era que eles recebessem permissão de se estabelecer ali. Eles acrescentaram a condição de que não fossem obrigados a cruzar o rio Jordão. Eles não queriam ir à guerra. Versículo 6. E Moisés disse aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben: irão vossos irmãos para a batalha e vós ficareis sentados aqui? Esse versículo quer dizer que Moisés chamou a atenção para o verdadeiro motivo pelo qual estas tribos queriam se estabelecer no planalto da Transjordânia. Eles estavam hesitantes em ir à batalha. Este pedido podia ser um ato traiçoeiro contra o plano de Deus para a nação. A terra prometida ficava do outro lado do Rio Jordão, a oeste, e não do lado leste. Moisés percebeu que o pedido deles tinha todos os indicativos da grande rebelião, com que Israel havia rejeitado o dom da terra da parte de Deus. Outras palavras, desencorajarás e desencorajarão. Versículo 7. E por que descorajais o coração dos filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Isto fizeram vossos pais quando enviei de Cades Barneia para ver esta terra. Porque quando eles foram até o vale da Escol e viram esta terra, desencorajaram o coração dos filhos de Israel para que não fossem à terra que o Senhor lhes havia concedido. Esse versículo quer dizer sobre o vale de Escol. Versículo 10. E a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo momento e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens que subiram do Egito a partir de 20 anos de idade para cima verá a terra que jurei a Abraão e Isaque e a Jacó, porque não me seguiram completamente. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez peregrinar pelo deserto 40 anos, até que toda a geração que havia feito mal aos olhos do Senhor foi consumida. E eis que levastes no lugar de vossos pais um grupo de homens pecadores, para aumentar ainda mais a ira do Senhor contra Israel. Porque se vos afastares deles, ele novamente os deixará no deserto, e os destruireis a todo este povo. E eles se aproximaram dele, e disseram: edificaremos currais aqui para nosso gado, e cidade para os nossos pequenos. Mas nos prepararemos e nos amaremos diante dos filhos de Israel até que os tenhamos levado ao seu lugar, e os nossos pequenos habitarão nas cidades muradas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel tenham herdado cada homem a sua herança, porque não
herdaremos com eles o outro lado do Jordão, nem mais além, porque a nossa herança está deste lado do Jordão para o oriente. Esse versículo quer dizer que os rubenitas e gaditas prometeram toda sua ajuda na conquista das terras a oeste do Rio Jordão, inclusive se dispondo a ir à frente e as outras tribos. Nos prepararemos e nos armaremos. Se Moisés permitisse que eles tivessem a herança da Transjordânia e que deixasse suas famílias na segurança das cidades locais. Versículo 20. E Moisés lhes disse: Se fizerdes isto e fosdes preparardes e armardes, e para ires à guerra perante o Senhor, e cada um de vós, armado, cruzar o Jordão perante o Senhor, até que ele haja expulsado os seus inimigos perante ele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor. Em seguida voltareis e sereis inocente perante o Senhor e perante Israel, e esta terra será a vossa possessão perante o Senhor. Mas se não fizerdes isto, eis que pecareis contra o Senhor, e podeis ter certeza de que o vosso pecado vos achará. E edificai cidades para vossos pequenos e currais para as vossas ovelhas, e fazei aquilo que saiu da vossa boca. Esses versículos quer dizer que Moisés consentiu no pedido das duas tribos, sob condições positivas, se fizerdes isso, e negativas, se não fizerdes isto. O pacto entre Gade e Ruben e as outras das 10 tribos tinha Moisés como mediador, e Yahweh como testemunha e fiador do compromisso feito entre as duas partes. Versículo 25. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben falaram a Moisés, dizendo: Os teus servos farão aquilo que o meu Senhor ordena. Esse versículo quer dizer que os filhos de Gade e os filhos de Ruben ratificaram o acordo com o servo de Moisés e a sua última instância de Deus. Versículo 26. E os nossos pequenos, as nossas esposas, os nossos rebanhos e todo o nosso gado estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos cruzarão cada homem armado para a guerra perante o Senhor, como disse meu Senhor. E Moisés deu ordem a respeito deles, e a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e os pais das tribos dos filhos de Israel. E Moisés disse: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben cruzarem convosco o Jordão, cada homem armado para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, então lhes darei a terra de Gileade por possessão. Mas se não cruzardes armados convosco, terão possessões entre vós na terra de Canaã. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam, dizendo: Aquilo que o Senhor falou aos teus servos, assim faremos. E nós cruzaremos armados perante o Senhor e entraremos na terra de Canaã, para que a possessão de vossa herança deste lado do Jordão possa ser nossa. Esses versículos quer dizer que todas as disposições de acordo foram ratificadas no contexto da Assembleia Religiosa, culminaram nos rituais supervisionados pelos sacerdotes. Versículo 33. E Moisés deu aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben a meia tribo de Manassés, filhos de José, o rei de Seom, rei de Amorreus, e o rei de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nas costas e as cidades em seu entorno. E os filhos de Gade edificaram Adibon, e Atarote, e Aroer, e Atarote, Sofã, e Jazer, Jogbeá, e Beta-Ninra e Beta-Arã, cidades muradas e currais de ovelhas. Esses versículos quer dizer que a tribo de Gade recebeu terras na parte sul do território em que antes pertencia a Seom, rei dos amorreus. Gade dividia a fronteira norte com a meia tribo de Manassés. As cidades listadas para Gade no Antigo Testamento sugerem que seria incluída na distribuição na faixa estreita da terra da planície do Rio Jordão, indo do rio Jaboque até o mar da Galiléia Aroer. Ficava no caminho do rei, logo ao norte do rio Arnon. As cidades de Gade estão descritas. A localização da meia tribo de Manassés ficava mais ou menos ao norte da tribo de Gade, indo da região Gileade até Bazã e Golã.
Versículo 37. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom e a Ilade, e Kiriataim, e Nebo, e Baal-meon, com os nomes mudados, e Sibma, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Esses versículos quer dizer que os filhos de Ruben receberam terras da cidade ao sul de Gade, em especial a cidade de Esbom, e a antiga capital do reino de Seom, o amorreu. Eleade e Quintarataim, Nebo e Baal-meon, outras cidades e territórios estão descritos, inclusive Disbom e Aroer, que ficavam localizadas no planalto logo ao norte do vale do rio Arnon. Versículo 39. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade e tomaram e despossaram os amorreus que estavam nela. E Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, e ele habitou ali. E Jair, filho de Manassés, foi e tomou as pequenas aldeias dali, e chamou-lhes Ravote, Jair. E Noba tomou Kenate e as suas aldeias, e deu o nome de Noba, segundo o seu próprio nome. Esses versículos finais querem dizer que as famílias maquirita da tribo de Manassés aparentemente se reuniu ao perdido por território da Transjordânia, após vencer os amorreus na região de Alta e Norte de Gileade. Aqui a linguagem faz um paralelo próximo à linguagem de 21, 32, 33, 52 e 54, a terminologia modelo para a conquista da terra. Eles deveriam assumir o controle de seu território, expulsar os habitantes e destruir todas as fontes de falsa religião.